Glória a Deus. Eu estava ouvindo louvor e estava lembrando, sexta-feira foi aniversário do meu. Se meu irmão estivesse vivo, a maioria das pessoas dessa igreja sabem que eu só tinha um irmão. E o único irmão que eu tinha morreu agora em janeiro, em uma morte, mais de 200 dias no hospital da Unimed, uma doença neurológica raríssima. E dia 27 de fevereiro é aniversário dele. Meu irmão adorava ir para o restaurante Gulliver. E no aniversário dele era tradição ele ir para o restaurante Gulliver. Então, era uma sexta-feira para mim é um dia de muito trabalho, mas como na sexta de noite era a primeira semana de psicologia, eu fui em uma recepção aos Ceras, ao pessoal do primeiro período, eu fui para o auditório, me apresentei, vi a minha querida irmã, menina lá, eu não podia dizer toda a intimidade que tinha, mas chegar na minha turma, quero tirar uma nota 10, vou fazer ainda minha prova ela, não é verdade? Aí não dava certo. E de lá a gente saiu, foi para o restaurante Gulliver. E a gente foi comemorar como se ele ali estivesse. Sabe por quê? Porque quem tem Cristo tem tudo, minha gente. Nem a morte, nem a vida podem nos separar do amor de Deus. A gente podia estar ali, ficar em casa, chorando, abatida, não querer saber de Deus, ter uma revolta, mas pelo contrário, pelo amor imenso que meu irmão tinha comigo, por ele ser aquele parceiro, aquele cúmplice, e pelo amor imenso que ele tinha por dar, por ele ter sido testemunho do nosso casamento civil, por ele ter acreditado tanto nessa igreja. Então, enfim, eu sabia que ele, se tinha uma coisa que ele queria que eu fizesse, é exatamente o que a gente fez. Ir para o Gulliver, jantar, tomar suco de uva e ficar falando sobre ele. E foi exatamente isso que nós fizemos. E claro que teve momentos que eu fiquei triste, que Carlos ficou triste, mas em nenhum momento a gente pensou em falar mal de Deus, em maldizer ao Senhor. Não, de forma alguma. Nós estávamos ali sabendo que meu irmão está na glória eterna. E nós estávamos lembrando dele com muita saudade. Se ele tivesse lembrando 2 anos atrás, nós temos uma foto, que de vez em quando eu boto na minha capa de Face, tá foto na capa do Face dela, eu e ela abraçada por trás, ele com os braços abertos. E eu coloquei a reflexão de hoje, o título, por que podemos cantar vitória? E eu fiz uma reflexão no início sobre a palavra em Antigo Testamento e depois sobre a Cristo. Ao texto da transfiguração, Moisés, Elias e Jesus nada mais é do que a lei, os profetas e Jesus. Foi Deus querendo mostrar isso para o povo. É a afirmação em Marcos que Jesus verdadeiramente é o Messias. É a segunda pessoa da Trindade. Então essa transfiguração que nós vemos no Evangelho, quando aparece Moisés, que é a lei, Elias, que é o profeta que foi arrebatado, junto com Jesus, nada mais simboliza, igreja, do que a reafirmação que Jesus é o Messias esperado por Israel. Amém? Estamos no segundo domingo da Quaresma e eu gostaria de voltar com vocês para o primeiro texto, que é o texto de Gênesis 22. E eu gostaria de começar com um versículo que está lá no profeta Abacuque. Abacuque 2, versículo 4b diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Eu não sei como você vive, mas eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé. Coincidentemente, eu pedi admissão em uma faculdade. E aí, quando eu fui entrando em contato no Gulliver, estava o dono da faculdade. O dono da faculdade me tratava muito bem a tarde, mas a secretária da faculdade é bem homofóbica e foi um dos motivos que eu não quis ficar lá. E também tive a conhecimento com a coordenadora pedagógica. E aí eu disse, mas tarde, olha só, eu pedi admissão da faculdade dele, mas aonde ele está, eu estou entrando também. Eu nem precisei da faculdade, fui eu que pedi admissão, eu não precisei esperar que ele me demitisse, eu me demiti, ele veio aqui, me deu um abraço, um beijo, me botaram na maior festa,
E aonde ele entra, eu também entro. Sabe por quê? Porque ele pode ser dono da faculdade, mas eu sou filho do rei do universo. É por isso que eu estou aqui. Então, o justo viverá pela fé, o profeta Abacuque diz, né? Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então, na leitura do Antigo Testamento, a gente vê, acho que todas nós conhecemos muito bem essa passagem, onde Deus quer provar Abraão, e Abraão vai e leva Isaac ao monte Moriá e vai sacrificá-lo, e aquele rito de sacrificar filhos era muito comum nos deuses pagãos, Moloque, Baal, todos eles exigiam. Todos aqueles povos ao redor, os cananeus, os hititas, os midianitas, os filisteus, todos eles sacrificavam. E Abraão, ele vai. Mas se vocês perceberem a fé de Abraão, e é por isso que eu pedi que vocês ficassem com a Bíblia aberta, e foi por isso que eu pedi ao meu irmão Ulisses ler do 1 ao 18, e não como estava em princípio na liturgia, é porque Abraão, ele já está certo que Isaac vai descer do monte vivo. No versículo 5. Michele, pode ler o versículo 5? Não pode? Quem pode ler o versículo 5? Ulisses, lê o versículo 5, bem alto. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tornaremos a vós. Na minha Bíblia diz: voltaremos para junto de vós. O que foi que Abraão disse? Nós vamos e nós voltaremos. Ele já tinha certeza. Você tem essa fé? Ele estava sendo provado. Deus disse que ia imolar Isaac. Sim, sim. Mas ele disse aos moços dele: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, se iam adorar, ia ter o holocausto. Se ia ter o holocausto, ia ter o cordeiro. Amém, igreja? Amém. Mas o que é que ele diz em seguida? Voltaremos para junto de vós. Se aí ele só, ele e Isaac, quem ia voltar? Ele e Isaac. Isso é fé. É crer no invisível, no que é impossível com os nossos olhos. É no que está ainda por vir. Quando Abraão subiu, ele já tinha certeza que haveria um cordeiro lá no lugar de Isaac. Abraão colocou Isaac sobre a lenha, como diz no versículo 9, mas Abraão colocou com plena convicção: quando subisse o cutelo, Deus pararia a mão dele. Agora eu quero perguntar a você e a mim nessa tarde: qual é o Isaac que Deus pede a mim e a você para a gente ser provado? Qual é o teu Isaac? Qual é o meu Isaac? Qual é o teu apego que está impedindo você de adorar totalmente a Deus? Qual é o teu Isaac? Qual é o meu Isaac? Que a gente só dá um pouquinho da gente para Deus. E se a gente for pedido para entregar esse Isaac, a gente vai ter essa fé de entregar de uma forma tal que a gente vai dizer como Abraão: sim, eu vou e eu entrego. Não porque a gente vai barganhar. Essa igreja não trabalha com teologia da prosperidade. Jamais. Mas porque a gente vai ter certeza que seja lá o que for, o apego da gente, a gente vai entregar e Deus vai cuidar. E Ele vai dar o que a gente necessitar. Pode ser o Isaac de volta, ou pode ser outra coisa. Eu não sei. O que é que Deus quer de mim e de você? Mas de uma coisa eu tenho certeza: nós podemos contar que Deus sempre vai nos dar vitória. Não a vitória que a teologia da prosperidade promete por aí, que é vitória, 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 vitória que você quer. Não. É a vitória no plano de Deus. Que a vitória no plano de Deus não é a vitória no meu e no seu olhar. A vitória no plano da teologia da prosperidade é você ter sempre um emprego a mais, ou você ter um emprego melhor do que você tem, ter um carro melhor do que você tem, enfim, você não adoece, você fica toda a sua vida perfeita. Não. O plano de Deus não é esse. O plano
Deus é diferente de tudo isso que a gente pensa. Vitória para Deus não é vitória que o mundo apresenta para nós. Mas tenha certeza de uma coisa. Nós temos que abrir mão de muitas coisas para servirmos a Deus. Mas temos certeza que quando nós colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, nós nunca ficaremos desamparados ou desamparadas. Deus providencia. E Abraão estava ciente disso. Ele estava ciente disso a partir do momento que ele olha para os servos dele e diz: olha, eu vou subir, nós subiremos, vamos adorar e nós desceremos. Olha, se ele tinha uma ordenança de Deus que Isaac ia ser sacrificado, quem desceria com ele? A não ser o próprio Isaac. É essa a fé que deve ser florescida no meu e no seu coração. É essa a fé que nós precisamos desesperadamente. Porque com essa fé nós vamos suportar toda e qualquer adversidade da vida. Porque crente sofre, minha gente. Crente em doenças, crente perde parentes, crente perde emprego, crente tem tudo que todo mundo tem. Porque crente não vive num mundo separado. Crente vive no mundo. A perspectiva da gente é totalmente diferente. A nossa perspectiva é que há um Deus no controle na minha e na sua vida. Que o que aparentemente é ruim, não é. Porque Deus tem um plano para mim e para a sua vida que vai se cumprir. Amém? Então, na Epístola de Romanos, que é um hino, essa epístola é um hino, onde Paulo pergunta, e o mais importante da epístola é a resposta. Paulo vai perguntando e vai respondendo. Essa epístola toda é baseada na fé. A mesma fé que foi pedida a Abraão. A mesma fé que Deus pede aos apóstolos na transfiguração. Toda a palavra desse segundo dia da quaresma, domingo da quaresma, é fé. Nós devemos ter fé. Porque Paulo começa dizendo, desculpa, agora sou eu que estou falando a palavra. Que diremos, pois, aí dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Deus só será por nós se nós confessarmos a esse Deus e a esse Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Como é que Deus, Jesus, vai pelejar as tuas causas se você não quer saber de Jesus? Se você nega Jesus como Salvador de sua vida? Se você diz que Jesus é um profeta muito iluminado? Não, Jesus não é um profeta muito iluminado. Quem diz isso, diz uma heresia. Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é o Deus vivo que desceu do céu e veio aqui se sacrificar por mim e por você. A morte, aquela cruz era para mim e para você. E ele veio para substituir. Mas vamos lá. Na Epístola de Romanos 8, do 31 ao 39, novamente encontramos o tema fé. Pois se somos de Deus, é porque nele cremos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, compara Deus a Abraão e Jesus a Isaac. Em seguida, ele escreve um hino, a vitória do amor de Deus para quem é dele. Por que podemos cantar a vitória? Primeiro, porque Deus nos dá tudo o que necessitamos. Ele dá o que nós queremos? Não. Ele dá o que nós merecemos. O que é que nós merecemos? Nada. Nós não merecemos nada. Ele dá o que nós queremos? Não. O que é que a gente quer? Tudo. A gente pede uma coisa e outra coisa e outra coisa. E quando a gente pede, nós achamos que quer. Não é assim? Mas Deus dá aquilo que nós necessitamos. Então, qual será a sua e a minha maior necessidade? Qual é a maior necessidade de todos nós aqui? Aquela que nós temos em comum e que Deus dá e Ele garante. A salvação. A salvação, essa está garantida. Ele não nega, Ele dá. E ela é de graça. Ela é favor e merecido. O que foi que você fez para ganhar a salvação? Nada. O que foi que eu fiz para ganhar essa salvação?
nada. Pastor, mas eu faço umas obras tão boas porque o Espírito Santo habita em você. E o constrangimento da presença do Espírito a você vai impelir você às boas obras. Não são pelas boas obras que você consegue a salvação. É porque você conseguiu a salvação que você vai fazer as boas obras. O pensamento é o inverso. Então, a maior dádiva, o maior ganho da tua vida está na salvação. Deus fez o maior, que é dar seu filho para morrer por mim e por você. Você não acha que Deus vai te dar o que for necessário para perseverar em sua fé e ser conforme a imagem do seu filho? Vai. Ele até abriu uma igreja para você vir congregar. Agora, a decisão de confessar esse Jesus, de permanecer nessa fé, de aderir a essa fé, de propagar essa fé, aí é uma decisão de Deus ou é uma decisão sua e minha? O compromisso com esse evangelho, o compromisso com essa palavra é nossa. Essa semana passada eu postei no meu Face. Veja como você se comporta. Talvez a sua vida seja o único evangelho que as pessoas vão ler. Já pensou nisso? Veja como você se comporta. Talvez a sua vida seja o único evangelho que as pessoas vão ler. E aí tem um ex-aluno meu, eu não sei o que ele pode dizer de mim como ser humano lá na vida. Porque ele não me conheceu como pastor, ele me conheceu como professor. E eu não sei que testemunho eu dei na sala de aula. Não pode falar agora, pelo amor de Deus. Segundo ponto, porque Deus nos defende das acusações. Está no versículo 33 e 34. Érica lê? Não? Quem lê? É Rafaela? Pega aí. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, minha irmã, meu irmão, me responda pelo amor de Deus. Quem em toda a criação pode apresentar uma acusação contra aquelas pessoas que Deus absolveu? Me diga, quem? Você confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Amém? E quem é que pode acusar? Cila Malafaia? A vereadora homofóbica aqui de uma pessoa? Quem? O apóstolo não sei das quantas? Quem? Me diga, quem? Quem é que pode acusar? Me diga, quem? Um cientista não sei quanto, um teólogo não sei quanto, que escreveu um livro, ele pode acusar? Pode? Rafael acabou de ler. Quem é que pode te acusar? Ninguém. Nenhuma pessoa, nenhum fundamentalista de plantão, ou pastor mal resolvido, pode acusar quem é de Jesus Cristo de Nazaré. Deus amorosamente deposita a sua afeição sobre quem é crente em Cristo Jesus e isenta de culpa pela fé em Cristo. Se Deus é aquele que justifica, quem é que sobra para que poderá apresentar qualquer tipo de acusação contra quem crê? Me responda. Amém? Ninguém? Aleluia. Terceira pergunta. Por que não há mais separação? Versículo 35 ao 39. 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coisa mais maravilhosa. Eu amo essa passagem de Romanos.
Paulo imagina que algo possa conseguir nos separar do amor de Cristo. E ele sugere todas as grandes dificuldades que nós, crentes, possamos estar enfrentando. Nós já vimos anteriormente que a perseguição é a experiência normal de crentes dessa igreja e de todas as igrejas inclusivas, não é verdade? Quando essa igreja chegou em João Pessoa, só não me botaram na cruz porque eu não dei cabimento para isso. Mas na cruz imaginária botaram. Mas a palavra de Deus promete proteção para quem defende o Evangelho. Eu disse, eu nunca mais vou ensinar na faculdade. Eu trabalhava na UNIP na época. Eu disse, nunca vou me botar para falar da UNIP. Não botaram. Vão me botar para falar de outra faculdade. Não botaram. Não me botaram para falar de canto nenhum. O Ministério da Justiça ainda me chamou para dar um curso para a guarda municipal. Sabe por quê? Porque quem é fiel a Deus, Deus cuida. Isso não é teologia da prosperidade, igreja. Pelo amor de Deus, entenda isso. Isso é. Quando eu já contei isso aqui, vou continuar dizendo. No dia que eu cheguei e decidi, vou encarar o ministério que Deus me chamou em 2000 e vou estar à frente da igreja inclusiva. E o meu irmão, já não vejo há tempo, disse, essa igreja tem que ter uma cara. Eu disse, é mesmo. E vou chamar para dar entrevista. E vai ter que ser você. E eu disse, meu Deus, só Jesus na causa. E aí foi entrevista, e me trituraram, e foi para TV não sei das quantas, e foi debate com pastor, com vereadora, só Jesus na causa. Mas em tudo Deus me deu sabedoria, em tudo Deus me protegeu. Entrei agora num centro universitário grande e nada aconteceu comigo. Ontem eu estava conversando com meu irmão aí, e ele disse, eu tinha esse temor e ainda tenho um pouco. Eu disse, não se preocupe, porque a mão do Senhor vai ser sobre ti de uma maneira que Ele vai te envolver com uma... Eu não sei o que acontece, mas nada acontece. Nada, não chega nada. Não chega nenhuma afronta, você entra em sala de aula, ninguém diz, você não é aquela pastora e tal, que não acontece nada. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso, a pastora Márcia, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a obra dele. E acabou essa história. Então, o apóstolo São Paulo, ele disse que essa perseguição, como nós temos perseguição aqui nessa igreja, pois no igreja é dito que não temos parte com Deus. Só quem não vem aqui e não vê a unção, e não vê a graça, não vê o Espírito Santo de Deus dentro dessa igreja, não sabe que essa igreja, o quanto ela tem Deus. Aliás, ela só tem Deus. Amém? Temos que provar isso a alguém? Não precisamos. Vamos orar por essas pessoas. Nós vivemos um mundo cheio de desafios, amaldiçoado pelo pecado do consumismo, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da idolatria, do julgar a vida alheia. Um mundo onde a palavra solidariedade saiu de moda. Um mundo caído. E eu continuo dizendo, nós devemos ser sal para temperar esse mundo. Os campos já estão mais do que brancos, já estão mais do que maduros. Mas a igreja precisa amadurecer para poder ir ao campo. Eu acredito que essa igreja já está nesse ponto. Senão eu vou botar carbureto. Vou comprar e a gente vai amadurecer no carbureto. Sabe o carbureto, né? Ela é bem aqui, pois é. Tem que ser no carbureto. Mas nem esse mundo caído poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa eu dizer. Você precisa de fé, precisa. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A última música do Palavra de Deus. A palavra de Deus no sábado, a palavra de Deus no domingo, a palavra de Deus no culto de oração na quinta, a palavra de Deus no culto do lado na sua casa. Sim, beba, se fique embriagado na palavra de Deus. Quanto mais você ouvir essa palavra, mais a sua fé vai aumentar. Olha, eu estou impressionado. Tem um monte de gente na quinta-feira do culto, aí o povo não vem no culto do domingo, porque acha que um culto só está bom. Quando eu vivia no banco, eu ia no culto da quarta, eu ia no culto do domingo, ainda sentia falta do culto. Eu queria pedir a minha irmã Rafaela, tem tanta raiva disso. Mas eu vou fazer diferença. Eu vou pedir a paz do Senhor
agora para você dar a paz do Senhor e ver nessas pessoas a imagem do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar a paz agora. Dê a paz do Senhor Jesus, porque nessas pessoas você vai ver a paz do Senhor. Então abrace seu irmão, abrace sua irmã, porque ela é a imagem desse Jesus Cristo lindo, esse Jesus que te ama, que está dizendo: você não está separado do meu amor, você está separado da minha graça, não tem tribulação, não tem perigo, não tem espada, não tem nada que me separe do amor incondicional que eu tenho pela sua vida. Eu tenho um chamado, eu te amo, e não importa o que digam.